Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui com mais um Falando do Evangelho. De que maneira nós vamos falar do Evangelho hoje? Hoje nós vamos lá para um texto que já visitamos mais de uma vez, Gênesis capítulo 1, verso 26. E hoje eu vou refletir em cima de uma pergunta que é muito importante. A pergunta é esta: por que existimos? Por que nós existimos? E eu quero começar a refletir teologicamente essa pergunta com você, a partir de Gênesis capítulo 1, verso 26. É um texto por demais conhecido, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. É interessante essa colocação. Às vezes eu fico curioso com algumas coisas que a narrativa bíblica coloca. Domine. Bom, o primeiro emprego, o primeiro trabalho, vamos dizer assim, do ser humano é dominar. O que significa dominar? Dominar, no sentido bíblico, é cuidar. Cuidar das coisas de quem criou, para benefício próprio de quem está cuidando. É a primeira lição de ecologia, é o primeiro ensinamento sobre a preservação do meio ambiente, das coisas naturais, das coisas que contribuem com a vida humana. Dominar não Deus não está mandando Adão ali, o primeiro homem, a primeira mulher, domesticarem uma ave, né? Ensinar uma ave a voar, ou ensinar uma ave a fazer alguma coisa circense. Não. Ali dominar é preservar, é cuidar. De que modo Adão e Eva cuidariam da criação não está na descrição do texto bíblico. Esses detalhes não está. Mas me chama muita atenção essa curiosidade. Mas é uma coisa assim que a gente para pensar e é uma adjacência do texto que nos chama bastante atenção. Com certeza não era um emprego ruim, com certeza não era uma atividade maçante, né? Dominar. A questão é por que existimos? E a pergunta, ela é respondida no texto. Por que nós existimos? E hoje eu vou tratar com 3 razões principais pelas quais a gente existe, o ser humano existe. Me chamou muito a atenção a questão literária dessa passagem, desse texto de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Algumas traduções ainda trazem imagem e semelhança, mas a tradução melhor é imagem conforme a semelhança, porque é uma coisa como se fosse um binômio. É uma coisa que uma depende da outra. Existe uma figura de linguagem na literatura bíblica chamada endíades. Endíades é o seguinte: você afirmou imagem conforme a nossa semelhança. Vai dizer,
uma coisa está reforçando a outra, exatamente. Quando fala imagem, conforme a nossa semelhança, a palavra conforme, que está de acordo com o hebraico, conforme a semelhança, está a segunda palavra reforçando a primeira. A segunda palavra está imbricada com a primeira, ou seja, conforme a preposição hebraica que, né, é um reforço do que foi afirmado na primeira expressão. Então, a semelhança reforça a imagem. A imagem é a capacidade relacional e a semelhança a capacidade representativa. Então, significa que a segunda palavra reforça a primeira, chama-se endíades, né? É uma coisa da narrativa bíblica. Mas por que nós existimos? O primeiro ponto que eu vejo aqui, fazendo uma antropologia bíblica, fazendo uma análise bíblica, uma semântica, né, uma apuração semântica do sentido desses termos aqui, né, o primeiro ponto é: nós existimos para sermos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós existimos para sermos amados. Por que eu existo? Eu existo para ser amado. Por quem? Por Deus, pelo meu Criador. O primeiro ponto que fundamenta a nossa existência é que Deus nos criou para sermos amados por Ele. Já parou para pensar nisso? Porque quando você lê a narrativa de Gênesis, você vê assim: façamos o homem, você vê um empoderamento divino, você vê uma capacidade, uma autoridade divina, um poder cósmico inimaginável, criando o ser humano. Olha como Deus é poderoso. Tudo isso é muito verdade. Olha como Deus é soberano, perfeito. Olha como Deus é criador de todas as coisas. Não resta dúvida. Mas para que Ele nos criou? Ele nos criou para existirmos para Ele. Mas existir para Ele em que sentido? Nos vermos amados por Ele. Imagem tem esse pressuposto. Deus nos cria a sua imagem, quer dizer, a Trindade nos cria a sua imagem para gostar da gente, para amar a gente. Todo ser humano nascido nesse mundo é nascido para ser amado. Ah, mas eu existo para a glória de Deus. Como é que você quer existir para a glória de Deus se você não se vê amado por Deus? Vai virar uma glória por discurso ou uma glória por obrigação, ou por não compreensão do verdadeiro sentido existencial humano. Porque o ser humano existe para ser amado. Mas qual é o desdobramento disso? Dessa imagem criada por Deus? É ser a sua semelhança. Mas como que é ser a semelhança? Então, aí vem um aspecto interessante. Eu existo para ser amado, com a finalidade de amar ao meu semelhante. Esse é o foco, o pressuposto da existência humana. Esse é o fundamento da existência humana. A existência humana, vamos usar uma redundância aqui, a existência humana só existe para ser amada e reproduzir este nível de amor ao seu semelhante. Então, o primeiro ponto: por que nós existimos? Por que eu existo? Eu existo para ser amado. Eu fui feito para ser amado. Você foi feita para ser amada. Para quê? Para amar o semelhante. Ah, mas isso é muito óbvio. Não é não. Não é. Isso é muito verdadeiro. Isso é muito pontual do ponto de vista das Escrituras. Isso é muito fundamental e básico, mas é uma coisa que não é muito percebida. Muita gente faz a teologia a partir de si mesmo, a partir do que está observando. A teologia só pode ser feita a partir de Deus. A verdadeira teologia bíblica,
é uma construção baseada na revelação do caráter de Deus. Quem é Deus? Seu poder de ação, ação criadora, ação redentora, resgatadora. Então tem muita gente fazendo uma teologia à parte de Deus, isso me preocupa muito. Uma teologia impessoal, uma teologia não relacional, uma teologia mais conceitual do que transformacional. Uma teologia que é mais para definir Deus do que ser definido por Deus. A gente tenta explicar Deus, tem até um cântico muito bonitinho que fala: ninguém explica Deus. Como é que você quer explicar Deus? A gente tem a dificuldade de explicar a nós mesmos. Imagina explicar Deus. É o absurdo dos absurdos, né? Então, tem gente que parece que vai fazer teologia cheirando cola vencida. Não é possível. Não é possível. Faz uma teologia a partir de nós mesmos. Não, teologia, theos, logos, a partir do logos, a partir de Deus, a partir do Criador e do Redentor das nossas vidas. Ele explica na sua palavra, ele descreve na sua palavra qual que é o sentido primaz da nossa existência, fundamental. Existimos para sermos amados por ele e para amar o nosso semelhante. Tanto é que Jesus sabia o que estava fazendo lá em João 13, 34 e 35, no desdobramento do verso, que ele explica, ele expõe claramente no Evangelho de João, né, qual é o único mandamento, o único comando divino para a vida: que vos ameis uns aos outros. Simples assim. Esse verso, você pode pôr aí, Lipe, para nós? João 13, obrigado, irmão. Ele é muito ligeiro aqui, muito ninja esse Felipe. João 13, 34 é assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por que ele está dizendo novo, gente? Por que João coloca novo? Não era falado isso, não foi ensinado tanto isso lá em Levítico 19, lá em Deuteronômio 6, 4 em diante, 5 principalmente. Não é ensinado isso em Oséias 6,6. Não é ensinado isso em Isaías capítulo 1. Não é ensinado isso lá em Gênesis, desde Gênesis 3,9. Não é ensinado em Gênesis 1,26. Foi. Mas o novo é porque aquele que representa o novo pacto, a nova aliança, feita no seu sangue, está explicando tudo aquilo que já fora dito, que já foi dito há milênios antes. Então, o novo aqui não é uma reinvenção de Jesus, é uma reiteração, é uma retomada daquilo que ele propriamente cumpre na nova aliança, em sua pessoa, em sua obra. Por isso que ele chama de um novo mandamento. Tudo que Jesus fala é Deus falando, Jesus é Deus falando. Então, tudo que Jesus fala parte do princípio de que é o novo, aquilo que renova, aquilo que produz a novidade, aquilo que produz vida. Por isso é o novo, não é uma readequação, né? É uma retomada do que já foi dito. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Como que você pode mandar alguém amar outrem? Amar outra pessoa? Mandamento é o comando que parte da palavra de Deus, que delineia a vida, que criteria a vida. O critério da vida humana é aquilo que Deus diz. Mandamento não é simplesmente uma ordem a ser cumprida. Mandamento é um roteiro de vida revelado por Deus. Comandamento, mandamento, né, é princípio que parte de Deus para a vida. Qual é o princípio? O princípio do amor. O Deus que ama, quer ser amado e quer que nos amemos uns aos outros, que vos ameis uns aos outros. O pronome grego aqui é alelos, que quer dizer uns aos outros. Isso nivela todo mundo no grau de dependência e aquiescência divina. Então, o que acontece aqui é que Jesus está retomando aquilo que era a intenção inicial de Gênesis 1:26. Você está vendo o Evangelho aí? Você está vendo o espírito do Evangelho?
Você está vendo que a Bíblia é sempre uma teologia do Evangelho? E o Evangelho é a possibilidade divina no resgate de nós mesmos aqui, para que Ele seja o verdadeiro Criador e Redentor da vida? Essa é a questão envolvida na nossa existência. Então a gente fala assim, fulano está numa crise existencial. Quando você está numa crise é porque você não sabe para que você existe, para quem você existe, por que você existe. Você existe para ser amado, para ser amada e para amar o seu semelhante. Esse é o primeiro ponto que a gente está abordando aqui da existência humana. Isso tudo fundamentado em imagem e semelhança de Deus. Mas tem tanta coisa assim para se cavocar ali, para se extrair dessa fala de Deus, a imagem e sua semelhança? Tem muita coisa. O segundo ponto que eu quero abordar para responder a nossa pergunta inicial, por que existimos, por quê? Por que você existe? Por que eu existo? Nós existimos para uma obediência a Deus. Mas não é uma obediência servil no sentido humano. Não é uma obediência escravocrata. Ser servo de Deus, escravo de Deus, é ser livre, tá? Vamos deixar isso bem claro desde o início. Aqui é obediência por amor. Se você é criado por um Deus que só sabe amar e que te criou para amar você, o que você vai fazer? Você vai contradizê-lo? Você vai rebelar-se contra ele? Essa é a raiz do pecado. É não querer ser criação de Deus. É querer ser igual a ele. Esse é o fulcro do pecado. Esse é o enredo do pecado. A segunda razão que eu destaco aqui para nós existirmos é termos uma existência baseada na obediência. Por que eu preciso obedecer a Deus? Por amor. Por que por amor? Porque eu fui amado. E por quê? Porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele é criador, eu sou criação dele. Quem sabe o que é melhor para quem? Como é que o criado, a criatura, a criação, vai dar conselho ao Criador? Então nós temos que mudar de lugar. Ele passa a ser a criação e nós os criadores. Não é sarcástico isso? Não é? Acho que não tem nem graça. Então a questão é, eu existo para obedecer quem me quer o melhor, quem quer o melhor para mim. Quem quer o melhor para mim. Você não quer obedecer quem te ama mais do que você mesmo pode se amar? Essa é a segunda razão da existência humana, para obedecê-lo. Mas, puxa vida, eu quero ser livre. Como é que eu posso ser livre obedecendo Deus? Justamente fazendo a vontade que vai deixar a sua vida com total sentido e plenitude de felicidade. Obedecer a Deus é ser feliz. Obedecer a Deus é concordar com quem quer o melhor para você. É ir ao encontro da melhor vontade para a sua vida. Isso é obedecer. Não existe peso na obediência, porque quando existe peso na obediência, não é obediência, é subserviência. Não é obediência devida a Deus. Não é. Quando se obedece por obrigação, é melhor não obedecer. É melhor ser um rebelde autêntico do que um obediente falso. Tem gente, eu estou obedecendo a Deus, mas lá por dentro está com uma vontade terrível de fazer outra coisa. Por favor, seja autêntico diante de Deus. Seja autêntica diante de Deus. Porque quando se é autêntico diante de Deus, Deus se mostra a cada um de nós. Deus se revela e Deus nos corrige, nos cura, nos restaura e nos coaduna com a sua vontade para nós. Há um choque dentro do ser humano, que o ser humano muitas vezes ele quer ter uma
autonomia. E ele abandona aquilo que a gente chama de teonomia, a lei de Deus, ou a vontade expressada de Deus, a vontade expressa de Deus. E quer viver a sua própria vontade humana, né? Nunca deu certo isso, desde Adão. A gente querer viver uma autonomia, né, em detrimento da vontade de Deus, ou a parte da vontade de Deus. Nunca isso deu certo, esse projeto nunca funcionou. Tanto é que esse projeto se chamou Queda, e a queda, ela precisou de uma redenção, né? Ela suscitou uma redenção imediata da parte de Deus para nos livrar de nós mesmos. O perigo da minha vida sou eu. O pior inimigo da minha vida sou eu mesmo. Porque eu existo para ser amado por Deus e amar o meu semelhante. E, consequentemente a isso, obedecer a Deus. Obedecer é mais do que fazer o que Deus está mandando, para o seu próprio benefício. É fazer algo com prazer para Deus. É como se Deus te pedisse aqui, me dá esse copo d'água, você faz com prazer. Sabe, sem peso. Não, eu estou servindo a Deus, olha como eu estou servindo a Deus. Para. Esse é um discurso calhorda. Esse é um discurso mentiroso. Esse é um discurso religioso. Esse é um discurso não espiritual, é carnal. Jesus ensinou a gente a fazer com a direita o que a esquerda não saiba. Tem gente que quer parecer servente de Deus. Tem gente que quer parecer mais servente de Deus que você. Olha o quanto eu estou servindo a Deus e você não. Esse é o fariseu de carreira. O fariseu concursado. É o tipo de pessoa que quer mostrar uma espiritualidade que vem dela mesma e não de Deus. Quando você serve a Deus, verdadeiramente ser obediente a Deus, isso não tem peso. Isso é prazeroso. Sabe por quê? Porque é uma ação do Espírito de Deus. Desenvolver essa prática em você e em mim. Eu obedeço por quê? Porque eu tenho prazer em obedecer. Por quê? Porque não é com a minha força que eu obedeço. Eu obedeço de acordo com a movência do Espírito Divino. Isso é leveza. Você pode estar cansado, você pode estar triturado física, corporalmente e emocionalmente e todos os entes, mas você nunca está espiritualmente cansado, porque as suas forças são renováveis em Deus. É uma ação espiritual. Obediência é espiritualidade. Mas eu pegar essa cadeira daqui e lavar esse chão, isso é obediência? Claro que é. Mas eu ir pregar no domingo à noite num púlpito com 5 ou 5 mil pessoas, é obediência. Mas eu gravar um programa, é obediência. Mas eu fazer alguma coisa para a honra e glória do Senhor, é obediência. Mas sob que auspício eu vou fazer essa obediência? Eu vou fazer a obediência sob o amor de Deus trabalhado em mim. E eu só estou respondendo como imagem e semelhança de Deus em obediência. Então, eu existo para obedecê-lo? Sim. Também. Existo para ser amado, para amar o semelhante, para obedecer a Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui, não é só obediência ao Criador. Você existe para depender do Criador. Imagem e semelhança, eu coloco um roteiro aqui para não me perder. Imagem e semelhança é você existir para ser amado, amar o semelhante, para obedecer a Deus e depender de Deus. O que é depender? Depender de Deus é uma das coisas que humanamente são impossíveis. A dependência também é uma ação do Espírito de Deus. Depender é você não contar com você mesmo, com você mesma. Depender é saber que até as tuas forças vêm de Deus. Depender é ter a consciência revelada pelo Espírito de Deus
que até o seu talento humano, né, daquela separação de dons e talentos, dom é espiritual e talento é humano, vírgula, até mesmo o talento de um ser humano é uma dádiva de Deus. Isso é depender de Deus, é dizer assim, olha como aquele irmão toca teclado, aquela irmã toca teclado, ele depende de Deus para estudar o teclado, ele depende de Deus para dedilhar, estudar o campo harmônico, saber a técnica, ele depende de Deus para estudar música, depende. Ele é um teodependente. Ele é um teodependente, uma pessoa assim é teodependente. Ah, mas você tem um talento, olha, mas esse talento depende do meu Deus, porque foi Ele que me capacitou a fazer essas coisas. A qualquer arte que você expressar. Assim, hoje né, está muito em voga aquele negócio dos atletas, né, com futebol. O cara depende, o cara é atleta de Cristo. A gente já ouviu, esse termo foi cunhado há quase uns 30 anos ou mais atrás, lá com Alex Dias Ribeiro, lá para trás. Né? Os mais novos não vão lembrar disso aí. O fulano marcava um gol no estádio e ele levantava a mão assim, aí ficava meio que orando assim, de olhinho fechado, assim, tá? Tipo os atletas de Cristo, né? Fazia aquele gestinho e depois quebrava o outro na pancada. Mas tinha os caras que eram intitulados atletas de Cristo, né? Esses caras que eram autênticos, na época do João Leite, né, do Atlético Mineiro, foi um dos precursores de tudo isso. Tafarel também foi. Eles eram pessoas que, ao executar a sua técnica futebolística, o seu talento como jogador, como atleta, até no seu treinamento, eles se viam como dependentes de Deus. Eles tinham a consciência de que até o ar que eles respiravam vinha de Deus. Eram pessoas dependentes de Deus. A gente existe para depender de Deus. A gente existe para receber de Deus. Então, até o seu dom, até o seu talento humano, ele vem de Deus, você é um teodependente. Pode ser que aquela pessoa não atribua isso a Deus. Pode ser que um brilhante escritor diga assim, mas eu dependi do meu tutano, da minha mente, das minhas leituras para reproduzir a minha literatura. Sim, quem deu inteligência a você? E quem deu a você a capacidade, a massa encefálica para você executar todos esses processos? Quem deu a capacidade cerebral para você ser o Einstein, para você ser o Pelé, para você ser as pessoas que se destacam? Quem deu inteligência a todos os prêmios Nobéis desse planeta? Quem deu inteligência ao criador do avião? Gente, nós existimos para praticar a teodependência ou para sermos dependentes de Deus. Qualquer existência que não atribua sua dependência a Deus é uma existência sem propósito, sem nexo, sem sentido. Ainda não encontrou sentido para a vida. É isso, depender de Deus é esse ponto da nossa existência. Né? E tem um outro aspecto, o terceiro aspecto que eu quero ressaltar aqui, é justamente o complemento disso que nós estamos falando sobre sermos a imagem e a semelhança de Deus. Nós existimos para recebermos de Deus, para receber de Deus. Eu existo para receber de Deus. Então vamos lá. Eu existo para ser amado e amar meu semelhante. Eu existo para obedecer a Deus e para depender de Deus. E eu existo também para receber de Deus. Eu sou um ser agraciável. Eu sou um ser receptáculo da graça de Deus, que não vem de mim mesmo. Simples assim, como diz a molecada. A questão é essa. Eu sou um receptor da graça divina. Então, o terceiro ponto aqui para responder a nossa pergunta inicial, por que existimos? Eu existo para ser agraciado. Eu existo para receber a graça.
Mas espera aí, puxa vida, a agraciada não era só a Maria, Virgem Maria? Não, você também é. Ela foi agraciada por receber em seu útero aquele que é o Salvador da vida, que é o Redentor da vida, que é Jesus de Nazaré. Mas eu nasci, eu não sou a Virgem Maria. Não importa. Não importa. Você é uma pessoa. E você existe para ser agraciado por Deus. Você existe para ser recipiente da graça de Deus. É este o sentido de você e eu sermos a imagem e a semelhança de Deus. Existimos para receber graça. A gente, no fundo do nosso ser, a gente é um pedinte da graça. Você e eu somos aquilo que o Branham Manning, há muitos anos atrás, cunhou de mendigo da graça, né? Ele falava isso. Você e eu existimos para receber. Deus, como eu preciso da sua graça. Me dá da sua graça para eu poder entender isso aqui, fazer isso aqui. Eu preciso receber essa graça que vem de ti. Eu preciso receber esse pacote da graça que vai me agraciar com a tua graça. Eu existo para receber de Deus. Não exigir de Deus, receber de Deus. É totalmente diferente. Deus, o Senhor me deve. Deus não me deve nada. Deus me quer. Essa é relação. Não é relatório. É relação. Deus, eu sou o carente. Então, me agracia com a sua graça. Me dá, Senhor, a movência da sua graça. Age com graça em mim quando vier a doença. Quando eu perder alguém, eu quero receber a tua graça para continuar. Quando eu levar um baque da vida, eu preciso da tua graça para prosseguir. Quando eu for acometido por uma decepção muito grande, eu preciso da tua graça, eu careço da sua graça, porque afinal eu fui feito para receber de ti. Eu sou tua criação, então me dá da tua graça. Eu preciso, eu careço, eu recebo. Existimos para receber. E aqui não vai nenhum toque de barganha. Aqui é realmente a razão pela qual existimos, uma delas. Eu quero fechar esse programa dizendo que o Evangelho está em todas essas nuances que nós abordamos aqui. Se alguém lhe apontar o dedo por alguma razão, se alguém questionar a sua vida, a sua existência, você diga para essa pessoa assim: você quer saber? Eu existo para ser amado. Eu sou uma pessoa que existe para ser amada. Eu sou uma pessoa que existe para amar meu semelhante, para amar até você que está me ofendendo. Eu sou uma pessoa que existe para obedecer quem me fez, quem me criou, e obedecê-lo por amor, por puro prazer de satisfazê-lo. Eu existo também para depender de Deus, para atribuir a Ele até o ar que eu respiro, porque apesar de toda a burrada que o ser humano faz, apesar de toda a falta de preservação e destruição do planeta que o ser humano está impingindo a si mesmo, a sua própria raça humana, eu sei que o ar que eu estou respirando ainda é a bondade divina, o sol que se levanta ainda é a bondade divina, a lua que vem linda ali em cima é a bondade divina. Eu sei que a atmosfera ainda existe por bondade divina. Tem água para tomar, tem chão para andar, ainda por bondade divina tudo isso. Então, eu também existo para depender desse Deus. E por fim, eu existo para receber a graça que esse Deus tem para mim revelada totalmente no seu Filho Jesus Cristo. E eu sou convencido desta verdade, deste fato, pela ação do seu Espírito que já foi derramado. Então, este sou eu,
Este é você. Esta é você. Existimos por Deus e para Deus. Eu quero encerrar esse programa dizendo a você que a opinião de Deus a seu respeito é a única válida, é a única que importa. Que Deus se revele a você, à sua família, aos seus amigos, às pessoas, círculo de suas amizades e convívios. Que Ele continue abençoando, ou seja, sendo presente em nossas vidas. Em nome de Jesus.